Raul não estava em situação diferente. Tinha muito o que entender e aceitar para poder enfrentar seu passado delituoso, mas se recusava a olhar a seu mundo íntimo, enfrentando suas limitações morais, fruto das imperfeições de que ainda era portador. Nem toda dor e sofrimento vivenciados nesta vida pareciam ter sido suficientes para abrandar seu coração. Todos os recursos possíveis estavam sendo empregados para que ele não falhasse mais uma vez. Até sua mãe havia sido convocada para que pudesse se sensibilizar e repensar suas atitudes. Só que ele ainda não estava preparado para enfrentar a responsabilidade dos seus atos praticados. Elisa não queria que esse novo problema pudesse torná-lo resistente ao auxílio, pois a revolta e a amargura são componentes que envenenam a alma. E, infelizmente, Raul não conseguia se esquivar desses terríveis e abomináveis sentimentos que o tomavam presa fácil de seu verdugo, que tudo faria para levá-lo a cometer atitudes comprometedoras. Elisa envolveu ambos numa luz rosa, carregada de fluidos amorosos, tentando tocar seus corações aflitos. Seu mentor espiritual auxiliou na doação de energias. Em seguida, ele lhe fez um sinal de que o tempo deles havia terminado e precisavam retomar a colônia espiritual. Elisa abraçou-os com todo o amor e seguiu seu companheiro de luz. Raul permaneceu ao lado de Paulo, tentando lhe consolar com palavras de confiança, certo de que encontraria um diagnóstico mais favorável. Prometeu voltar antes que ele viajasse e se despediu do amigo com um forte abraço. Enquanto dirigia para sua casa, percebeu que todo aquele controle era apenas aparente. Sentiu uma grande raiva dominá-lo, queria gritar para Deus o quanto lhe era injusto, tirando as pessoas que mais amava de sua vida apenas para demonstrar sua superioridade. O que teria feito de tão grave para passar por tantas perdas afetivas, pessoas que tanto amava? O que Deus esperava dele? Que se resignasse e aceitasse tudo de forma a servil. Raul não era assim, faria tudo para auxiliar Paulo a se recuperar. Tinha alguns contatos na Europa e procuraria novos tratamentos, mas como faria tudo isso com a responsabilidade da redação em suas costas? Precisava se acalmar, analisar racionalmente as opções. Beatriz o ajudaria nessa empreitada, mas teria que lhe contar sobre Paulo. Sabia que podia confiar na discrição da amiga, sempre leal em todos os momentos. Percebeu então que toda aquela fúria inicial tinha se dissipado, restando apenas um sentimento de tristeza pela notícia. No dia seguinte, ele e Beatriz iriam ao centro espírita para tomar passe e, no caminho, contaria tudo a ela, pedindo sigilo absoluto. Para todos os efeitos, Paulo estava cansado, e seu médico lhe recomendou uns dias de férias. Isso resolveria os possíveis questionamentos sobre sua ausência. Chegou em casa mais sereno, sabendo que essa postura era a única indicada em um momento grave como aquele. Ao entrar, percebeu a casa não tão vazia, que a solidão inundou seu coração mais uma vez. Sentia-se solitário, sem ninguém para recebê-lo, ninguém em quem pudesse confiar suas preocupações nem compartilhar as alegrias. Mais uma vez se lembrou de Elisa. Lar, era isso que Raul estava sentindo falta. Não tinha motivação para voltar para um lugar que não se parecia mais com um lar. Olhou a foto de Elisa, com aquele sorriso maravilhoso no porta-retratos, e sentiu uma angústia tão intensa, que desabou a chorar. Lágrimas escorriam sem que ele pudesse conter. A dor queria falar mais alto, e ele sempre impedia. Mais uma vez, dormiu no sofá abraçado ao porta-retratos, como se pudesse manter Elisa bem pertinho dele. Desta vez, nenhum pesadelo o perturbou. Durante o dia seguinte, em um dos intervalos das exaustivas reuniões, perguntou a Beatriz se estava de pé o programa da noite. Ela riu da forma como ele falou. Quer dizer que nosso programa de hoje à noite está de pé? Vamos aonde? Ao cinema, jantar? Em que você pensou antes de me fazer esse convite?
Pela primeira vez no dia Raul se desarmou, retirando toda a tensão que o deixava com os nervos à flor da pele. Bem, não é esse o tipo de programa que havia pensado para nós dois. Poderia ser algo menos impessoal, que acha? Quem sabe? Mas, para começar esse relacionamento de maneira séria, que tal tomarmos um passe juntos hoje à noite? Os dois estavam se divertindo com aquela conversa, que queria dizer algo, e não dizia, mas compreendiam exatamente onde iria chegar. Creio que para começar um relacionamento sério o programa de hoje à noite será perfeito. No horário de sempre. Talvez um pouco mais cedo, falou Raul sério. Precisamos conversar. No caminho eu conto. Quer falar sobre isso agora? Perguntou Beatriz intrigada. Agora é impossível, pois tem outro assunto urgente a resolver. Depois nos falamos. Que mais teria acontecido? Curiosa que era, não sossegaria até saber o que Raul estava preparando para mais tarde. No final do dia, Raul a chamou em seu escritório, e saíram juntos do jornal. Como era cedo, ele a convidou para tomarem um café e assim poderiam conversar. Enquanto se serviam, Raul foi contando as notícias que tanto lhe havia perturbado. Beatriz ficou chocada ao saber da gravidade da doença de Paulo. O que você pretende fazer com essa informação? Nada, pelo menos por enquanto. Paulo me pediu toda a descrição possível sobre sua doença, até que consiga informações mais definitivas. Até lá, pediu apenas que eu cuidasse da redação. Ele sabe ser persuasivo quando quer. Não me deu escolha. Ele confia em você. Sabe que é a pessoa ideal para substituí-lo em sua ausência. Como está lidando com essa notícia? Tem alguma ideia de como ajudá-lo? É isso que está me deixando louco. Não sei como, se não tenho sequer tempo para respirar. Pensei que pudesse me ajudar. Você sabe que pode contar comigo. Minha vida não está fácil. Minha mãe quer internar Julinho. Disse que a terapeuta acredita que ele possa ter um surto psicótico a qualquer momento, pois está tendo alucinações. Tudo porque ele lhe contou sobre as vozes que ouve, das presenças que sente em seu quarto. Está difícil fazer minha mãe entender que Julinho apenas é vítima de obsessão. E se a terapeuta estiver certa em seu diagnóstico? Questionou Raul. Se ele não for internado, não será um risco ainda maior para ele próprio? Você não acredita que ele está sendo vítima de espíritos que tentam lhe perturbar? Tudo isso é complicado. Creio que exista um componente espiritual nessa história, mas também existe um componente psíquico. Todos os anos que ele esteve ligado aos vícios e todos os remédios que tomou para mantê-lo distante do vício podem ter provocado alguma alteração cerebral ou mesmo emocional. Ele está frágil. Creio que deva tomar todo o cuidado para não ter nenhuma surpresa desagradável. Confesso que tento não ver o lado sombrio, mesmo sabendo que ele está presente. Na realidade, estou confusa. Eu só quero uma chance para ajudá-lo. Gostaria que ele próprio fosse ao centro espírita, mas não sei quando ou se isso irá acontecer. Bem, voltando ao assunto Paulo, como posso ajudar? Não quero lhe dar mais encargos do que os que já possui. Pensei que pudesse contatar alguns especialistas sobre o assunto e saber como andam as pesquisas nesse sentido. Não sei como começar nem por onde achei que poderia me ajudar com essa pesquisa. Você sabe que farei o que estiver ao meu alcance. Preciso apenas de um tempo para elaborar as ideias e de informações básicas sobre o tipo de câncer, o estágio, essas coisas. Tem como saber sobre isso? Vou visitá-lo antes que ele viaje e verei esses dados. Não sei como agradecê-la. Creio que sei como pode me agradecer. Primeiro contando por que saiu correndo da sala aquela noite. Parecia que algo sinistro havia acontecido com você. Conte-me tudo e nem tente me esconder nada. Pensei que já soubesse de tudo por sua amiga.
Helenita é muito discreta e não me contou os detalhes. Conversamos de uma maneira global sobre a reunião, mas não falou nada em particular. Foi uma experiência fantástica para mim. Essas histórias perdidas no tempo, os débitos contraídos, as vinganças que hoje são arquitetadas, que mais parecem coisas de livros de ficção, naquela noite pareceram muito reais. Alguma coisa o assustou para você sair daquele jeito. Vai ou não me contar? Nem com uma coisa séria dessas você deixa de brincar, hein? Para dizer a verdade, nem eu mesmo sei o que me aconteceu. Aliás, acho que sei, mas não quero admitir. O que você sentiu lá dentro que me fez sair tão apavorado? Eu sou um tanto cético, devo admitir. Não sei o que esperava ver naquela reunião. Senti que o tema era bastante delicado, perdão, mas não sabia o que viria depois. Raul então contou com suas palavras a experiência presenciada na reunião. É claro, Raul. Foi a emoção querendo sobrepor a razão, o que dificilmente ocorre com você. Creio que é isso que mais está lhe incomodando. Submeter-se à emoção. Ela ditando as regras. A razão não consegue combatê-la, o que o deixa furioso. Mas a vida andou ensinando muitas coisas a você nesses últimos meses, não? Você estava tentando lidar com a perda de Elisa, racionalizando a situação. Não conseguiu resultados favoráveis, pois nessas ocasiões a razão não tem argumentos. Tem que lidar com a emoção, que vai trabalhar cada sentimento, cada lembrança. O tempo está ajudando nesse sentido. O caminho é longo, até perceber que as lembranças não vão lhe ferir tanto. Tudo tem um tempo certo, mas, nessa viagem, quem mais o auxiliou não foi sua razão, mas sua emoção. Mesmo que não queira admitir. Raul ficou em silêncio, tentando absorver o que a amiga lhe dizia. Não havia pensado sobre tal ângulo. Na verdade queria apenas que a dor cessasse, mas, ao mesmo tempo, queria que as lembranças permanecessem para sempre. Só não sabia se isso seria possível. Bem, agora está satisfeita com a informação? Perguntou Raul. Não, pois você não me explicou o que foi aquilo. E você acha que eu sei? Luciano apenas me disse para tomar cuidado e estar vigilante com minhas posturas e palavras, mas ele não me disse claramente o que foi aquilo. Você sentiu mãos invisíveis o sufocando? Não seriam as mesmas daquele que o persegue em seus pesadelos? Já pensei sobre isso, mas será ele tão real a ponto de querer me ferir? Pensei que apenas habitasse meus sonhos. Não pensei que fosse real. Podemos estar nas mãos de criaturas invisíveis, sem proteção alguma. Como conseguem agir no nosso mundo? Se eu estivesse de olhos fechados, diria que alguém estava tentando me matar. Não fale assim, fiquei toda arrepiada. Imagino a confusão na sua cabeça. Você pretende voltar na próxima semana? Não sei ainda. Preciso refletir melhor. O que você acha? Acho que se ficarmos mais tempo aqui vamos perder o passe. Raul olhou no relógio e percebeu que já era tarde. Precisavam se apressar. O passe os esperava para lhes fortalecer as energias, os ânimos e as esperanças. Tantos problemas. Colhemos o que plantamos. Uma verdade absoluta, mas que custamos a compreender. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 17. Caminhos tortuosos. Raul e Beatriz tiveram que se apressar para chegar a tempo do passe. As mesmas emoções sentidas antes foram novamente experimentadas. Saíram de lá renovados, e era isso que os fazia retomar. Não entendiam exatamente o que ocorria, mas os resultados os surpreendiam. Tinha um longo caminho a percorrer no sentido de compreender o que lá se passava. A semana passou rapidamente. Paulo viajou não sem antes se encontrar com Raul, que pediu algumas informações sobre o diagnóstico recebido.
Explicou que desejava fazer algumas pesquisas, e para isso precisava saber exatamente do que se tratava sua doença. Paulo percebeu que o jovem pretendia fazer e viajou cheio de esperanças. No fim de semana, Raul e Beatriz se encontraram para conversar sobre o que descobriram, e as informações não eram nada boas. O médico lhes informou que as possibilidades de reverter esse tipo de quadro eram remotas. Beatriz sugeriu contatar as universidades que pesquisavam novos tratamentos. Cecília convidou Raul para jantar, o que ele não pôde recusar. Foi um jantar agradável e tranquilo. Julinho desceu apenas para cumprimentá-lo. Beatriz insistiu para que ele permanecesse, mas não conseguiu convencer o rapaz, que voltou rapidamente para o quarto. A mãe, com lágrimas nos olhos, olhou o jovem subindo as escadas, imaginando que futuro teria seu querido filho. Não fique assim, mamãe, depois eu converso com ele. E difícil olhar esse jovem que tinha tantos planos e perceber que, talvez, eles não se cumpram. Tantos sonhos, tantos projetos. É difícil aceitar isso, minha filha. Não pense dessa forma, disse Raul, tentando consolar Cecília, como se não existisse solução para esse problema. A senhora não deve perder as esperanças. Digo, por experiência, que nem tudo está perdido. Se pensamos assim, as chances de obtermos êxito ficam cada vez mais distantes. Minha esposa Elisa, já falecida após uma doença gravíssima, dizia que perder as esperanças é como sepultar nossos sonhos. Infelizmente, no caso dela, que nunca desanimou em momento algum, o desfecho não foi o que esperávamos. Mas até em seus momentos finais era ela quem me fortalecia, me pedindo coragem para prosseguir. Quando faleceu, pensei que morreria com ela. Pensei muitas vezes em entregar os pontos, desistindo de viver, mas sempre voltava em meu pensamento às lições que ela me ensinou de como continuar a caminhada, pois a vida continua. Cada vez que eu desanimava, seu rosto aparecia à minha frente, sorrindo como a dizer: continue o caminho, não deve parar. Por ela, decidi continuar, pois sei que era o que esperava que fizesse. Ela sempre estará em meu coração, em minhas lembranças, mesmo que fisicamente não. Não perca as esperanças, pois esse é o pior caminho. A mãe de Beatriz olhou o jovem com admiração, percebendo quanto sofrimento ele guardava em seu peito. Em seguida foi até Raul e lhe deu um afetuoso abraço, agradecendo seu carinho. Raul ficou comovido, pensando quanta dor ela retinha em seu coração. Bem, acho que o jantar deve estar delicioso e eu estou faminto. Vamos jantar? Falou Raul, tentando disfarçar a emoção. Cecília se animou, sorriu para os jovens e saiu para providenciar o jantar. Você sempre me surpreende. Obrigada. Minha mãe precisava ouvir tudo isso. Cada dia que passa você me surpreende e começo a ver a pessoa linda que você é. Os dois se olharam fixamente, cada um sabendo o que estava por vir. Tudo aconteceria no tempo certo. Amizade, carinho, admiração, respeito, cumplicidade e afeto são os ingredientes necessários a um relacionamento estável e duradouro. Mas o receio ainda habitava os corações dos enamorados, cada um com suas dúvidas e temores. Beatriz foi até Raul e lhe deu um forte abraço, que tudo dizia, mesmo sem palavras. A noite correu tranquila. Cecília permaneceu com os jovens até o fim do jantar e agradeceu a Raul a noite muito agradável que tiveram. Raul, venha com mais frequência. Adorei sua companhia. Há muito não ficava tão tranquila e descontraída. Espero não tê-lo amolado muito. O jantar estava maravilhoso. Se sua filha me convidar, prometo que volto. Se ela não convidar, eu convido. Boa noite, meu filho, e obrigada por tudo. Antes de Raul sair, Beatriz pediu que ele acompanhasse até o quarto do irmão. Abriram a porta devagar, percebendo que o jovem estava adormecido.
O quarto estava quase na penumbra. Quando entraram, perceberam algo como uma energia muito densa por todo o local. Julinho dormia um sono tranquilo. A jovem fez uma oração silenciosa, pedindo proteção ao irmão. Raul sentiu uma tensão permanente naquele quarto, exatamente como na outra noite. Sentiu a mesma coisa que eu? Perguntou Beatriz. Não sei, mas não parece coisa boa. Sinto que não estou conseguindo ajudá-lo. Meu medo é que ele possa piorar. Tenho pedido tanto para que ele consiga receber o auxílio de que necessita. Não sei mais o que fazer. Pensei em falar com Luciano. O que acha? Você me acompanha? Saíram do quarto, fechando a porta com cuidado. Não sei. Foi tudo muito estranho. Não sei se quero outra experiência semelhante. Aquilo quase me matou de susto. Estou confuso. Acredito, mas ao mesmo tempo tenho dúvidas. Acho que o que você está sentindo é natural, afinal, tudo está acontecendo rápido demais. Helenita me explicou alguns pontos que não havia entendido. O que foi que ela contou? Sobre o significado dessas reuniões. O foco é auxiliar companheiros não apenas endividados, mas ainda cristalizados no mal e no sofrimento. É um trabalho de caridade, pois se trata de irmãos carentes de amor e perdão. O que eles fazem é aliviar, um pouco, esse pesado fardo. Como ela disse, pode ser um inimigo nosso ou de qualquer um que lá se encontre, pois somos todos ainda devedores. Gostaria muito que viesse me fazer companhia. Posso contar com você? Pedindo assim, como posso recusar? Beatriz se aproximou de Raul para dar um beijo em seu rosto, mas ele se virou e beijou suavemente os lábios da jovem, que se entregou àquele momento docilmente, correspondendo ao carinho. Olharam-se nos olhos, sem desviar o olhar, e o que havia ali era tranquilidade, paz, carinho, tudo de que necessitavam naquele momento. Beatriz acompanhou Raul até a porta. Ele a beijou novamente, despedindo-se. A jovem fechou a porta da casa e lá permaneceu, revivendo o beijo como uma adolescente em sua primeira experiência. Sentiu algo que há muito não sentia. Queria que ele ficasse, mas não sabia se era esse seu desejo. Depois de tudo o que tinha passado desde a morte de Elisa, será que estaria pronto para viver um novo relacionamento? Será que ele estaria tão envolvido com ela? Tinha tanto medo de se magoar. Às vezes pensava que não queria encontrar alguém com quem dividir o amor. Fazia tempo que não se entregava ao amor, e sentia falta disso. Mas será que Raul seria o homem certo? Ele era tão complicado, tinha tantos problemas. Será que estaria pronto para se entregar novamente ao amor? Chegou a pensar se tinha sido uma boa ideia permitir aquele beijo, que tanto o tinha desejado nos últimos dias. No fundo estava feliz. Tinha sido uma noite memorável. Adormeceu rapidamente. Logo em seguida viu seu corpo deitado na cama e se sentiu livre. Não estava entendendo o que lhe acontecia. Estaria sonhando. Saiu de seu quarto e se dirigiu ao quarto do irmão. Abriu a porta e o que viu a encheu de medo e pavor. O irmão, também em desdobramento espiritual, estava encolhido num canto, e algumas entidades espirituais perversas o rodeavam. Ele estava tapando os ouvidos. Assim que ela entrou no quarto, as entidades se viraram e tentaram chegar até ela, porém, estranhamente, Beatriz não sentiu medo algum. As entidades não conseguiam chegar até ela, como se Beatriz estivesse protegida dentro de uma bolha. As entidades começaram então a lhe questionar. Quem pensa que é para vir até aqui nos perturbar? Creio que estão equivocados, pois são vocês que estão a perturbar meu irmão. O que querem com ele? Nada que ele diga a respeito. E, se veio até aqui para nos ameaçar, pode esquecer. Não vamos dar trégua alguma a esse desgraçado. Viemos aqui para cobrar o que é nosso de direito.
Ele nos enganou e nos traiu, fugiu com tudo o que nos pertence. Não queira defendê-lo. Sabemos que ele está aqui escondido nesse novo corpo. Não adianta querer fugir, pois nós o encontraremos sempre. O que esperam que ele faça? Ele está doente, sem forças para lutar. Tenho certeza de que mesmo que ele nada se lembre, sua consciência o persegue. Deixem-no em paz para que ele possa tentar se redimir dos seus erros. É o que eu peço a vocês. O que parecia ser o chefe deu uma gargalhada estridente. Você está brincando conosco. Nunca vamos deixá-lo em paz. O primeiro passo é trazê-lo de volta ao nosso mundo. Ele precisa de um corretivo para que nunca se esqueça de que não pode enganar e sair ileso. Precisa pagar o que me deve. Tudo o que ele me roubou só pode estar escondido nesta casa, cheia de luxo. Era um desgraçado, não tinha nada e agora está aqui. Só pode estar usufruindo do que é meu. Tudo isso não é dele, pertenceu ao meu pai, que trabalhou honestamente para nos dar esse conforto. Tudo pertenceu ao meu pai, que já se encontra no seu mundo. Não sei quem ele é nem sei se o que você está falando é verdade, mas o que me pertence vai voltar para mim. Eu quero saber onde ele colocou o tesouro que me roubou. Ele diz que não foi ele, mas não acredito. Quer sim colocar a culpa em outra pessoa. Vou infernizá-lo tanto que vai se lamentar ter feito o que fez. E você, afaste-se dele e não tente mais ajudá-lo. Esta praga só vai sair daqui depois que eu me contar o que quero saber. Por favor, pare de importuná-lo. Vou conversar com ele e tentar descobrir o que quer saber. Se souber de algo, vai me contar. Posso chegar até ele? A entidade olhou desconfiada para aquela jovem intrometida, mas não impediu que ela se aproximasse do irmão. Beatriz estava acompanhada de entidades iluminadas, por isso a proteção que a envolvia impedia a aproximação daqueles companheiros infelizes. Julinho, o que está acontecendo? Olhe para mim. O que você fez para que eles estejam agindo assim? Não sei do que eles estão falando, não sei de tesouro algum, não roubei nada. Ajude-me, mande eles embora daqui. Eles querem que eu mostre onde escondi esse maldito tesouro. Não sei, mas se soubesse não diria. Você viu quem ele é? Falou que seria o chefe. Ele é um traidor desgraçado, mas não sabe do que eu sou capaz. Eu disse que iria persegui-lo até o fim dos meus dias. Não precisei de tanto tempo assim. Estou tentando trazê-lo para o lado de cá, mas não estou conseguindo. Vocês estão interferindo. Mas sou tinhoso, não desisto. Meu dia vai chegar. Por favor, não sei o que ele realmente fez. Se tudo o que me diz for verdade, quero ajudar, só que antes preciso saber desse tesouro. Que tipo de tesouro é? É o meu maior tesouro, minhas pedras preciosas, meus diamantes, meu ouro. Ele levou tudo. Pegou o carregamento e nunca mais soubemos dele. Estava encarregado de levar o tesouro para a colônia, onde iríamos vender. Depois dividiríamos o lucro da venda, mas no caminho fugiu com tudo e sumiu. Procurei por ele o resto da minha vida, mas ele desapareceu. Nunca mais ninguém soube notícias dele. Nem de Anita. Quem era Anita? Não quero falar dela, pois me deixou uma noite e nunca mais a vi. Mas ela não tem nada a ver com tudo isso. Era uma alma pura, não faria nada que desonrasse sua família. Não quero mais falar dela. Enquanto dizia isso, seus olhos se entristeceram e o rancor deu lugar à mágoa e à tristeza, porém, logo retomou o controle. Não tente me enganar com essa fala mansa e doce. Quero o que me pertence. Não vou dar tréguas até conseguir o que desejo. Ou você me ajuda ou fica fora dessa história. Você parece ser uma boa pessoa e não quero lhe fazer mal, pois nada fez contra mim. Mas não tente me impedir de conseguir o que pretendo. Já dei o aviso. Peço apenas que me deixe ajudá-lo. Se ele souber de alguma coisa eu vou descobrir.
Só lhe peço que o deixe em paz. Com você é que ele não vai ajudar. Dou-lhe 2 dias para encontrar a resposta que procuro. Nem mais, nem menos. Todos saíram do local e deixaram os irmãos sozinhos para conversar. Julinho, estamos sozinhos. Confie em mim. Tudo o que ele disse é verdade. O irmão parecia ter se livrado de um peso, olhou para a irmã e disse: Obrigado por tentar me ajudar. Ele não vai me perdoar quando souber a verdade. Se ele já estava furioso com o roubo, depois que descobrir o que fizemos, nunca mais terei paz nesta ou em qualquer vida que eu tenha. Conte-me tudo, por favor. O que mais aconteceu? Do que você se lembra? Lembro-me de tudo quando estou dormindo, mas esqueço de tudo quando acordo. Pelas roupas que vestem, parece que aconteceu há muito tempo. Tem horas que penso estar enlouquecendo realmente. Só sei que quando adormeço, eles estão à minha espera, me ameaçando caso não conte onde está escondido o maldito tesouro. Você sabe o que eu faço para não dormir? Não tomo os remédios, pois eles me fazem adormecer rapidamente. Já cheguei a ficar 3 dias sem dormir, pois tenho medo do que eles podem fazer comigo. Você precisa me ajudar. Estou desesperado. Fique calmo, meu querido. Vamos encontrar uma saída juntos. Só quero que confie em mim. Existe realmente esse tesouro? Onde ele está? Quem é Anita? O jovem fechou os olhos fortemente, procurando encontrar coragem para narrar tudo o que acontecera com ele naquela existência. Como ele conseguia se lembrar? Quando estava acordado era uma pessoa, quando dormia era outra, que sabia das duas vidas. Em alguns momentos, chegou a acreditar que as drogas o fizeram perder a razão. O pior aconteceu quando começou a ouvi-los, mesmo desperto. Sua irmã era a única que acreditava em tudo o que ele ouvia, mas como ela poderia ajudá-lo? De que adiantaria contar sua estarrecedora história? Havia sido um traidor, uma criatura sem qualquer escrúpulo, que agira sem qualquer remorso. Beatriz iria odiá-lo por tudo o que ele havia sido e por tudo o que praticara. Não podia lhe contar. Era melhor deixar que o levassem para bem longe, pois só assim iria privá-la de toda a dor ao descobrir o que ele tivera coragem de fazer. Enquanto isso, Beatriz só tinha olhos para seu irmão, aguardando que lhe contasse a história que o havia prendido às teias da vingança e do ódio até a presente encarnação. Será que se lembraria depois da história que o irmão estava prestes a iniciar? Sinto muito, minha irmã, mas não posso lhe contar tudo o que aconteceu. Será doloroso demais. O que fiz está feito, não tem como eu voltar atrás e consertar. Vamos deixar as coisas como estão para seu próprio bem. Volte para seu quarto e acorde para que se esqueça de tudo o que ouviu nesta noite. Não, eu vou ficar aqui até me contar tudo e, quem sabe, possamos encontrar uma saída juntos. Esse tesouro realmente existe. O que ele deseja apenas é conhecer toda a história, assim como eu desejo. Fale-me de Anita, pois creio que ela seja o causadora de toda essa tragédia. Foi ela quem planejou esse golpe. O jovem olhava estupefato para a irmã, tentando compreender como ela era capaz de saber daquele detalhe. Onde ela se encontra? Você sabe de seu paradeiro? Não sei mais nada a seu respeito. Apenas sei que ela também me enganou, traiu e fugiu com o tesouro, que eu próprio fui capaz de roubar de quem confiava plenamente em mim. Essa traição não tem misericórdia nem perdão. Mereço esse castigo. E tudo isso só vai cessar quando eu retomar o mundo espiritual. Não diga bobagem. Você errou e deve pagar pelo seu erro, mas não com a morte nem com a prisão eterna que este companheiro quer lhe impor. Não aceito essa sua submissão absurda. Quero que pare de se culpar e tentemos encontrar uma saída. Não existe saída alguma e você sabe disso. Não sei de nada e não vou me dar por vencida sem ao menos tentar uma luta justa.
Agora entendo a culpa que carrega nesta vida e o que o levou a cometer tantos desatinos. Queria morrer, pois acreditava que tudo acabaria. O jovem passou a chorar convulsivamente, sentindo todo o remorso lhe corroendo as entranhas. Lembrara-se de seu pai e de todo o mal que lhe causara. Pensava em sua mãe e no desgosto que lhe impingira. Olhava a irmã, que nunca lhe cobrara nada, e pensava se ela merecia ter ao lado alguém tão inferior moralmente. Todos esses questionamentos o conduziam a um desfecho desfavorável, sentindo que a única saída possível seria se entregar a seus algozes. Beatriz correu ao encontro de seu irmão, abraçando-o carinhosamente, procurando-lhe incutir pensamentos mais dignos. Queria tanto ajudá-lo, mas se ele não quisesse ajuda nada poderia fazer. Acalme-se, querido, estou aqui para lhe ajudar e farei tudo o que estiver ao meu alcance. Primeiro, quero que pare de pensar bobagens, pois não será de ajuda alguma nesse momento. Nada de se culpar por algo que cometeu quando ainda ignorava determinadas leis. Somos cobrados pelo que sabemos e não realizamos. Sei que não agiu de acordo com as leis morais que nos regem, e sua punição virá no tempo certo, mas sei também que se arrepende de tudo o que cometeu no passado e, se pudesse retornar, mudaria tudo. O arrependimento e o remorso são cruciais ao nosso reajuste perante as leis divinas. Não tente ser mais rigoroso com você do que seria nosso Pai maior, que conhece nossas limitações e não nos pede o impossível. Ele espera o tempo certo para nos reajustar perante suas leis. Aceite-se e se sinta livre dos caminhos tortuosos de tempos atrás. Reconcilie-se com esse companheiro ferido e sedento de vingança. Procure encontrar uma forma de se redimir perante seus débitos, mas não dessa forma covarde, entregando-se ao lobo para que ele possa dar o bote. Não é assim que resolveremos essa pendência. Temos 2 dias pela frente. Temos tempo para pensar e encontrar uma saída para todos esses questionamentos. Julinho, ou quem quer que se chamasse naquela encarnação, começou a respirar pausadamente, sentindo a paz invadir-lhe o coração atormentado. Talvez ela estivesse certa e existisse uma saída para todos os problemas. Ainda não sabia o que fazer, mas sentiu uma força nova alimentando seu coração. Talvez nem tudo estivesse perdido. Julinho dormiu abraçado à irmã. Quando despertou de seu sono físico, olhou ao redor e percebeu que estava novamente sozinho. Beatriz ainda dormia, um sono agora mais tranquilo, repleto de esperanças. Talvez não se recordaria de nada quando despertasse. Quem sabe o que o destino nos prepara? Tempo de aprender a confiar. Essa era a lição que ambos deveriam se recordar. Sempre há esperança. 18. Novas revelações. Pela manhã, na segunda-feira, Beatriz acordou tensa. Sentia uma angústia inexplicável. Sabia que tinha sonhado com seu irmão, mas não conseguia se lembrar da situação. Preocupava-se demais com Julinho, mas já percebera que cada um só pode realizar as tarefas de sua competência. Lembrou-se de seu pai dizendo: cada um semeia as sementes que desejar, mas colherá aquilo que plantou. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Sabia que não tinha tempo para se lamentar e precisava agir. Tomou uma decisão. Falaria com Luciano sobre seu irmão. Desceu para tomar seu café, mas não encontrou sua mãe. Queria lhe agradecer pelo carinho com que tratara Raul. Havia sido uma noite muito agradável. Lembrou-se do beijo e sorriu, e estava feliz com o que tinha acontecido e só dependia dela o rumo que as coisas iriam tomar. Raul era muito especial, entretanto, precavida como era, sabia que o momento era complexo demais para investir em um romance. O dia foi intenso com muitas tarefas a fazer. Havia seu trabalho, a pesquisa sobre a enfermidade de Paulo, a preocupação com seu irmão. Quando olhou o relógio, percebeu que seu dia já havia se finalizado. Foi até a sala de Raul, que,
Atolado em papéis, nem percebeu a presença de Beatriz. Raul, já está na hora. Você prometeu me acompanhar. Não podemos nos atrasar. Atrasado para quê, minha querida? Como posso sair deixando tudo isso para resolver? A jovem já ia dar uma resposta, mas percebeu que ele estava apenas brincando com ela. Larga esses papéis, sei que não são urgentes. Tudo está sob controle. Fiquei sabendo que todos morrem de saudade do Paulo, não vem a hora de ele retomar. Você poderia ser menos intransigente e crítico. Não pense que é fácil assumir as tarefas do Paulo. Eu espero que ele retome logo, não gosto de gerenciar, tampouco de lidar com jornalistas, uma raça difícil de aturar. Concordo plenamente com você, são vaidosos, prepotentes, donos da verdade, não suportam crítica e nunca se enganam. Conheço bem essa raça também, mas você vem ou não? Disse ela, carregando na ironia. Se prometer vir logo cedo me ajudar a despachar toda essa papelada, vou pensar. Não foi isso que me falou ontem à noite, disse que não conseguia me negar nada, lembra? Claro que lembro, mas isso foi ontem. Hoje estou atolado nesta mesa, esperando que uma alma caridosa venha me socorrer. Uma mão lava a outra, não é esse o ditado? Amanhã venho ajudar você, agora se apresse, pois não podemos nos atrasar. Os dois se olharam com carinho. Estavam gostando daquele joguinho amoroso, dos olhares penetrantes, das conversas insinuantes, da cumplicidade que percebiam cada dia mais presente. Seguiram para a reunião conversando sobre os mais diversos assuntos. Quando chegaram, encontraram Luciano recepcionando as pessoas na entrada. Boa noite, meus jovens, disse Luciano, com seu largo sorriso. Fico feliz com a decisão de retomarem. Fui informado de que precisam conversar antes da reunião iniciar, em que posso ajudar. Os dois se entreolharam surpresos. Como sabia que Beatriz queria conversar com ele? Que cara de espanto é essa? Eu já não lhes falei que tenho alguns informantes espalhados por aí. Do que se trata? Beatriz contou suas preocupações com o irmão, da luta para sair do vício, o que estava sendo extremamente difícil. Falou das vozes, das presenças indesejadas, dos sonhos incompreensíveis, carregados de preocupação e urgência. Luciano escutou atentamente a jovem, ficou em silêncio por alguns instantes e falou em seguida. Minha filha, sei que suas intenções são as melhores. Sei que faria tudo ao seu alcance, mas não podemos resolver pendências que não são nossas. Saiba que somos os únicos responsáveis pelos sofrimentos que experimentamos. Se infringimos as leis divinas, somos punidos primeiramente pela nossa consciência, que nos cobra as ações praticadas, depois temos que arcar com o ônus perante aqueles a quem fizemos sofrer. Essa lei é implacável e ninguém foge a ela. Se deseja ajudar, se ajude primeiro, ligue-se a seus protetores, ore por seu irmão para que ele possa entender que o mal deve ser corrigido e o reajuste é condição para a própria libertação. A situação é bastante delicada, mas jamais nos esqueçamos da misericórdia de nosso Pai Maior, que ama incondicionalmente a cada filho, esteja ele na luz ou na sombra. A correção é necessária para que tudo possa voltar ao normal, e cada um siga seu caminho de aperfeiçoamento moral. Por ora, siga confiante que o bem sempre prevalece, pois é a luz que ilumina e esclarece. Nosso grupo tentará ajudar no que for necessário e possível. Confie em Deus, que tudo sabe e tudo vê. A jovem olhou Luciano com preocupação. Sabia da gravidade da situação, e ele apenas lhe confirmara a suspeita, mas não podia desanimar. E você, falou Luciano, dirigindo-se a Raul, como se sentiu depois da reunião? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ainda não, creio que não tive tempo suficiente para organizar as ideias.
Necessito de tempo para entender coisas tão complexas e inusitadas. Agradeço sua atenção. Estou aqui hoje para acompanhar Beatriz. Se não fosse a insistência dela, talvez eu não viesse. Luciano sorriu, pensando no quanto aquele jovem necessitava aprender com a vida ou com as decisões que faria ao longo da existência. Sabia que ele tinha muito a oferecer, mas também muito a aceitar e entender. Tudo viria no tempo certo. Gostava de Raul e agora entendia por quê. Faria todo o possível para ajudá-lo. O mentor de Luciano lhe esclarecera sobre certos pontos que até então desconhecia. Certos laços jamais se rompem, apenas são fortalecidos pelas sucessivas encarnações. O que pudesse fazer para que a paz tivesse morada naqueles corações atormentados ele faria, assim se comprometera com seus amigos de luz. Essa era a sua tarefa nesta vida. Semear a paz nos corações dos que a buscam, paz esta que negou no passado, comprometendo vidas e tarefas de aperfeiçoamento. Tinha um grande caminho a percorrer, mas fizera a coisa certa. Você será sempre bem-vindo a esta casa, Raul. Sempre que necessitar de esclarecimentos sabe a quem recorrer. Bem, mas nos apressemos para a reunião. A reunião se iniciou como na vez anterior. Luciano fez a preparação e, em seguida, Alice deu início a uma explanação evangélica. O tema da noite era semelhante ao da noite anterior, mas com ênfase na importância de seguir em frente, com esperanças de uma nova oportunidade que será oferecida a todos que estiverem receptivos. Foi uma mensagem de esperança, tanto para os do mundo material como para os do mundo espiritual. Afinal, não nos modificamos apenas porque mudamos de um local para outro. Somos os mesmos, até decidirmos iniciar o caminho da transformação íntima, tentando eliminar defeitos, vícios e comprometimentos morais. Ao fim da explanação, o silêncio foi quebrado com uma voz que pedia auxílio, em total desespero. Era Helenita a responsável por intermediar a comunicação com o mundo invisível e, naquele momento, incorporava por meio da sua mediunidade um espírito em sofrimento. Por favor, me ajudem, falava o espírito, utilizando as cordas vocais da médium. Eu preciso sair desta prisão. Eles me prenderam neste calabouço escuro, sem água e sem comida e querem que eu conte onde escondi o tesouro, mas ele é meu, jamais vou contar onde o escondi. Tirem-me daqui, que eu retribuo com minhas esmeraldas. Enquanto ouvia o lamento daquela mulher, Beatriz lembrou-se do sonho. Quem seria ela? Seria a mesma a quem se referiam no seu sonho. A mulher estava em total loucura, acreditando ainda estar viva e aprisionada. Luciano esperou que ela desabafasse toda sua dor e desespero para iniciar o diálogo esclarecedor. Minha filha, peço que se acalme primeiro para que possamos conversar com equilíbrio e serenidade. De que mais se recorda além da prisão em que foi colocada? Tudo é confuso. Só me lembro de estar escondendo meu tesouro e depois sentir uma dor inexplicável no peito. Quando acordei já estava nesta cela imunda e fedorenta, sem alimento e sem água. Não sei quem me colocou aqui. Você pode me ajudar? Creio que posso, mas preciso que você entenda algumas coisas antes de receber ajuda. A que tesouro você se refere? É sua herança. E meu tesouro, roubei daqueles idiotas que queriam me enganar. Como se eu não soubesse de seus planos. Arquitetei todo o roubo, o que não foi difícil, pois eram fáceis de serem enganados. Pensavam que eu era aquela donzela fútil que não sabia nada sobre o carregamento. Meu pai perdeu toda a fortuna no jogo, e eu decidi que não iria morrer na pobreza. Sabia exatamente o que precisava fazer para enganar todos eles e fugir daquela terra miserável. E consegui. Levei tudo comigo, deixando todos para trás. Uns tolos que ainda acreditavam no amor. O que o amor traz além de sofrimento? Nada. Arquitetei um plano fantástico. E consegui. Deixei todos de mãos vazias.
Deu uma nova gargalhada mais estridente ainda. Luciano esperou que ela parasse de gargalhar para fazê-la entender o que havia se passado com ela. Encontrava-se prisioneira de sua própria história. Minha filha, fique calma e escute. Isso já aconteceu há muito tempo. Esse tesouro permaneceu no local que você colocou, mas no mundo material, o qual você não mais pertence e, portanto, não tem mais acesso. Não é possível. Você também querer roubar o tesouro de mim? Não quero seu tesouro, pois já sou muito rico. Tenho saúde, emprego, família e muito amor para distribuir a quem precisar. Do que mais eu preciso além do que já possuo? Você é tão tolo quanto aqueles que acreditavam que o amor era capaz de trazer felicidade. O que traz felicidade é o dinheiro, e não vou dizer a ninguém onde ele está. Eu já disse que não quero tesouro algum. Você não pertence mais a este mundo material. Você se encontra em outro plano. Eu não morri. Agora percebo que alguém me tirou daquela prisão por algum motivo. Deve ser para que eu dê as informações, mas você não vai me convencer. Minha filha, saiba que os tesouros que se encontram à nossa disposição enquanto encarnados não nos pertencem. Se assim fosse, seguiriam conosco além túmulo. O que você leva após deixar o corpo físico são as ações que realizou enquanto vivia na matéria. As boas ações, as virtudes, a prática do bem e do amor, isso segue conosco eternidade afora. Tudo o que é da matéria, aqui permanece. Tudo o que é do espírito, segue conosco, como nosso real e imperecível tesouro. Os bens materiais, efêmeros, aqui ficarão. Você se lembra como tudo sucedeu antes do seu desencarne? Já lhe disse que não morri, pois se assim fosse não estaria falando com você. Estou viva, sedenta e faminta. Você viu como eu sou bonita? Algo aconteceu no mesmo instante, pois o que se ouviu foi um grito cheio de dor e desespero. Não quero olhar para este espelho. Tire-o de perto de mim, não sou esta a figura, sou jovem e bonita, não tenho estas rugas. Minha filha, esta é você após todos os sofrimentos que vivenciou na prisão. Você não tinha espelho algum para ver. Foram décadas de tortura e dor, mas estamos aqui para ajudá-la. Você será tratada de suas feridas em local adequado em um hospital. Aceite este convite, e a equipe médica se fará presente, iniciando seu tratamento. Mas não tenho como pagar, pois você disse que meu tesouro não mais existe. Como farei? Ninguém faz nada sem querer algo em troca. O que querem de mim? Nada, minha filha. Queremos apenas que acorde para as verdades que estão à sua frente. Tudo o que lhe aconteceu ficou no passado, e nada podemos fazer quanto a isso. Seu corpo material aqui ficou, mas você continua como espírito imortal e não perece jamais. Cuide dele e prossiga sua jornada evolutiva, começando a quitar os débitos que contraiu em seu passado delituoso. As oportunidades de reajuste batem à sua porta, esperando que se conscientize da urgência em iniciar o caminho da reformulação de suas ações. A mulher iniciou um pranto doloroso que a todos comoveu naquela sala. E então o ambiente resplandeceu em luzes que envolveram aquela triste figura, inundando-a de amor. Mais um socorro realizado, mais uma alma carente de entendimento e perdão havia sido beneficiada naquela noite. Luciano se comovera com aquele relato doloroso, sentindo-se agradecido pela oportunidade de auxílio que lhe fora concedida. Sabia que a história estava longe de ser finalizada, mas sentia que o início do reajuste havia sido o resgate de Anita, a personagem infame daquele relato. A mesma personagem que dera início a toda a traição e comprometimento de Jolinho e seus algozes. Muitas vidas foram ceifadas, outras destruídas, tudo por um capricho de mulher. Uma criatura calculista que apenas se preocupava com seu próprio destino. A história de Anita havia sido narrada a Luciano para que ele tivesse argumentos na difícil conscientização,
Mas o sofrimento era tão intenso, que nenhuma exposição maior foi necessária, e Luciano guardou as informações recebidas para outra ocasião, que ocorreria mais cedo do que esperava. Em seguida, outras entidades espirituais deram comunicação e foram atendidas com a mesma destreza e amor. Outros intermediários, outras histórias, todas versando sobre a esperança que se deve ter em tempos melhores e mais auspiciosos. Antes de finalizar os trabalhos, Luciano percebeu que uma entidade de luz se aproximou junto com outra menos iluminada. O dirigente pediu aos presentes na mesa que se mantivessem em prece, pois ainda havia uma comunicação. Reconheceu o irmão de luz, que lhe sorriu e pediu permissão para que seu acompanhante desse uma mensagem a alguém especial que lá se encontrava. Luciano não poderia negar nenhum pedido daquele estimado trabalhador do bem, que tanto os auxiliava no trabalho de amor. Luciano assentiu com a cabeça, permitindo a mensagem. O espírito menos iluminado aproximou-se mais de Helenita, criando o vínculo mediúnico propício ao intercâmbio entre as duas realidades, e falou com voz pausada e amorosa. O que vimos nesta noite é a presença de Deus presente em tudo e em todos. Somos apenas humildes e despretensiosos trabalhadores, mas a tarefa maior está em suas mãos amorosas e sábias. Infelizmente, nossa ignorância nos impulsiona a cometer tantos desatinos, comprometendo nossas possibilidades de ficarmos quite com suas leis. Erramos com aqueles que nos seguem os passos, falhamos com aqueles que amamos, deturpamos ideias e ideais, fugindo às nossas responsabilidades. O relato comovente da mulher que tivemos a oportunidade de presenciar reflete o que muitos ainda escolhem por seus ideais de vida, esquecendo-se totalmente de que o próximo tem as mesmas necessidades de ser feliz. Falhou com aqueles que nela confiaram. Falhou principalmente consigo mesma ao se colocar num caminho de dor e sofrimento. Nossa irmã assim permaneceria se Deus a tivesse esquecido e a relegado à sua própria sorte, mas sua misericórdia é infinita e faz recair seu amor sobre todos seus filhos, os que caminham de maneira acertada e os que ainda preferem a escuridão, pois sabe que a esses também o sol do amor irá, um dia, resplandecer. Não precisamos saber os detalhes dessa triste história, apenas conhecer o infinito amor que sempre cobrirá a multidão de pecados e fará despertar nos corações atormentados a chama da esperança e a certeza de que poderá, um dia, ajustar-se novamente às leis divinas, quitando seus débitos. Cada um caminha de conformidade com suas condições morais, e o Pai é consciente das limitações de seus filhos amados. Cada um tem seu tempo de despertar para as verdades eternas. Não podemos determinar quando esse tempo irá chegar. Se desejarmos apressar, poderemos colher frutos impróprios para o consumo. Não queira impor seu ritmo a ninguém, assim nos solicita o Pai, pois Ele não age assim conosco, dando-nos liberdade de escolher nosso tempo. Porque queremos assim agir com aqueles que amamos. Saibamos agir com cautela com aqueles que conosco caminham, respeitando suas limitações e seu tempo de aprender. A médium silenciou por alguns segundos e em seguida deu continuidade ao intercâmbio espiritual, sem antes olhar nos olhos de Beatriz, como que se aquele momento fosse apenas para ela. Esta mensagem cabe a todos os presentes, mas em especial a minha filha querida, meu sustentáculo nesses difíceis e dolorosos momentos. Aprendeu as lições que tentei lhe ensinar, pois já trazia toda a capacidade de compreensão e assimilação dentro de si. Quando diz que aprendeu comigo, saiba que me sinto gratificado, mas nada ensinei que já não soubesse. Sinto-me honrado de ter sido seu pai, pois pude compartilhar amor, alegria, sabedoria, tudo em abundância. Siga confiante o caminho que escolheu. Não se perturbe nem se culpe por algo que não está em suas mãos solucionar. Seu irmão, a quem muito amo, tem um caminho difícil e tortuoso a percorrer. Você pode apenas acompanhar seus passos, mas compete a de se reajustar com seus desafetos e com seu passado.
Jamais se esqueça de que alguns comprometimentos de vidas anteriores podem persistir se a culpa permanecer como companheira acusadora, minando toda a capacidade de superar os obstáculos da jornada. Não se compadeça nem se apiede pelas provas que ele terá que vencer. Apenas acompanhe seu caminhar, oferecendo a proteção e a segurança de seu amor, que será fator decisivo na resolução dos reajustes. Meu coração estará sempre com você, tentando lhe auxiliar quando possível. Nem tudo ainda consigo realizar pelos meus comprometimentos e pela culpa que ainda, infelizmente, carrego. Continue orando por mim, não se esqueça de que tudo voltará ao seu rumo certo quando todas as peças desse imenso quebra-cabeça novamente se encaixarem. Para você, filha querida, todo o meu amor. Se achar conveniente falar de tudo isso com sua mãe, fale. Sei que um dia ela entenderá. Dê o tempo que ela necessita para assimilar tudo o que está ocorrendo em sua vida. Ela é mãe, e as mães acabam sempre se rendendo a seus filhos. Ao meu filho, peço que continue a lembrá-lo do meu amor incondicional e que ele não se sinta responsável pelo meu desencarne. Meu tempo expirou, e tive que retomar. Nem antes nem depois, mas no tempo certo. Diga isso a ele incessantes vezes para que essa verdade se instale definitivamente em seu coração. Confio que será capaz de resolver cada problema intrincado que aparecer, porque possui a força maior que sempre será imbatível. Seu imenso amor. Fique em paz e um beijo em seu coração. Agradeço infinitamente a oportunidade a mim concedida e me despeço de todos na paz e no amor maior. Que Deus abençoe a todos. Dessa vez foi Beatriz quem se rendeu à emoção, derramando lágrimas de alegria pela mensagem recebida de seu pai. Ela tinha certeza de que ele lá estivera, falando verdades que guardaria para sempre em seu coração. Quando a reunião terminou, Beatriz ainda estava chorando e Raul segurava as suas mãos carinhosamente, entendendo o que ela estava sentindo naquele momento. Luciano se aproximou da jovem, envolvendo-a em um forte abraço. Assim seu pai gostaria de lhe abraçar, minha querida. Fiz-me portador de seu desejo e espero que se sinta agradecida por tudo que hoje ocorreu. Um dia entenderá. Todos se despediram e saíram silenciosamente da sala. Apenas Luciano ficou em sua conversa habitual com os demais que participaram da reunião. Ele permaneceu por alguns minutos e depois também deixou a sala. Desta vez estava mais otimista, pois os resultados foram mais animadores. Nada como um dia após o outro. Uma grande e infalível verdade. 19. Entendendo para ajudar. No trajeto de volta para casa, Raul queria conversar com Beatriz, mas ela se mostrava introspectiva, por causa da grande emoção que havia passado. Ele respeitou o silêncio da amiga. Sabia que havia sido o pai dela a se manifestar no final da reunião. Enquanto dirigia, tentava entender o porquê das visitas de sua mãe e do pai de Beatriz. Queriam lhes avisar de algo. Quem sabe alertá-los sobre possíveis dificuldades. Se Deus auxilia dessa forma, talvez fosse o momento de repensar alguns conceitos. Depois que Elisa partiu, ele se distanciou do Pai Maior. Entrou em uma guerra silenciosa com Deus. Sentia-se injustiçado e órfão dele. Era assim que Raul pensava quando a saudade o dominava e se sentia solitário e abandonado. Mas os novos acontecimentos levaram-no a repensar alguns conceitos que tinha acerca de Deus. Rever conceitos é algo difícil, mas extremamente necessário quando se estão em jogo nosso equilíbrio e nossas chances de ser feliz. Mesmo Raul, sempre tão inflexível e resistente a mudanças, sentia que era hora de oferecer um novo olhar a tudo o que se descortinava à sua frente. Temos receio de mudar porque tememos o desconhecido, mesmo que ele nos aponte melhores possibilidades. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Raul estacionou o carro em frente à casa de Beatriz. Você está bem?
Nunca vi tão introspectiva. No que está pensando? Não tive a intenção de ser indelicada com você. Estava pensando em tudo o que meu pai me falou, da saudade imensa que tenho de nossas conversas. Estava lembrando cada palavra que ele falou para não mais esquecer. Sei que ele está contando comigo para interceder sobre o problema de Julinho. Beatriz, você não pode carregar o mundo em suas costas, pois mesmo que conseguisse não seria a melhor escolha a fazer. Somos responsáveis por nossas escolhas, e, se foram equivocadas, comprometendo nossa vida e de nossos semelhantes, temos que arcar com o prejuízo. Se pudermos auxiliar, lá estaremos, mas não podemos resolver o que não cabe a nós. Essa lição aprendi com Paulo há muito tempo. Você pensa que pode resolver os problemas do mundo. Quem resolverá seus problemas se perde tempo precioso olhando à sua volta quando deveria olhar para dentro de si. Beatriz olhava a surpresa Raul, ouvindo falar daquela maneira. Era surpreendente como ele se modificava a cada dia. Sabia que não estava errado, mas sabia, também, que não poderia deixar uma criatura tão querida sem auxílio algum. Ela não conseguia deixar de se sentir responsável por Julinho e ajudá-lo a resolver seus problemas. Só não sabia, ainda, como encontrar um caminho novo, menos tortuoso e menos doloroso que aquele que enfrentava com Julinho. Eu sei que você não está errado. Foi contundente e direto, mas quando se trata de uma vida que está em jogo, não posso oferecer um olhar puramente racional, desprovido de sentimentos. A vida espera que compartilhemos emoções, que possamos ajudar aqueles que dependem de nós, que nos solidarizemos com quem sofre e nos pede auxílio. Entendo que não posso resolver um problema que não criei, mas posso estar ao lado como sustentação e apoio quando for solicitada. Foi o momento de Raul ficar pensativo, procurando digerir o que a amiga lhe falava. Lembrou-se de Elise e de todo o martírio que percorreu com ela. Lembrou-se de quantas vezes pedira a Deus que transferisse para os ombros dele o pesado fardo que ela carregava. Quando amamos verdadeiramente, não queremos que o outro sofra. Preferimos sofrer a permitir que aquele que amamos seja infeliz, mas esquecemos de que nada depende unicamente de nós. Conhecemos uma parcela ínfima da nossa história, o que dirá da história alheia? Sabemos apenas o que podemos conhecer. Entendo seu ponto de vista e não quero que se sinta assim. Você tem seus motivos para estar preocupada. Se estivesse em seu lugar, faria o mesmo. Desculpe minha maneira de falar, como se fosse o dono da verdade. Bem, isso quase sempre ocorre. Sabe que não sei o que faço com você? Acha que sabe tudo sobre tudo. Então me diga. O que eu estou pensando agora? Que você está louca para eu lhe beijar. Raul se aproximou de Beatriz, pegou-a nos braços e a beijou, sem que ela oferecesse resistência. Entregaram-se àquele momento com ternura. Desta vez você acertou, mas não pense que é para virar uma constante, hein? Os dois ficaram juntinhos, apenas abraçados, deixando que o tempo levasse todas as inquietações embora. Beatriz deu uma pausa às preocupações e se permitiu um momento de paz e felicidade. Raul, por sua vez, sentia-se tão bem ao lado de Beatriz, que queria estar com ela todo o tempo. Ela era a única criatura que o fazia esquecer a amargura que ainda habitava seu enclausurado coração. Ela não queria chamá-lo para entrar, pois sabia que não seria uma boa ideia. Só que não queria que ele fosse embora. Sentia-se protegida ao seu lado, como se todos os problemas fossem passíveis de solução. Sentia-se confiante, amparada, e, nos últimos dias, feliz e desejada. Não sabia onde tudo iria terminar. Raul, querido, chamaria você para entrar, mas já é tarde. Combinamos algum outro dia. O jovem fez cara de desapontamento, mas sabia que ela estava certa. Tinham todo o tempo do mundo para desvendarem seus sentimentos. Tudo aconteceria no seu tempo.
Bem, já que você está me mandando embora, que posso fazer? Vou sozinho para minha casa. Ficarei solitário e abandonado naquela casa imensa e vazia. Tudo bem. Pare de me chatear. Não fui eu quem mandou você ficar lá naquele fim de mundo. Quantas vezes não falei para se mudar mais perto do seu trabalho? Vá direto para casa. Amanhã quero ver você descansado, com toda a energia. Esqueceu-se de quem irá nos visitar? Raul bateu a mão na testa e se lembrou da visita. O acionista majoritário que de tempos em tempos fazia uma visita para acompanhar o andamento do jornal. Visita de rotina, porém daquelas que tomavam o dia inteiro. Dr. Vitório era um senhor de 80 anos, muito simpático, mas muito minucioso. Queria sempre todas as informações disponíveis. Raul teria um dia extremamente exaustivo. Já tinha me esquecido do compromisso. Durma bem. Tenha cuidado com a estrada a essa hora. Raul roubou mais um beijo e só depois decidiu ir embora. Beatriz entrou na casa silenciosa, sentindo-se estranhamente bem e feliz, renovada em suas energias. Decidiu ir direto para a cama, sem ler antes, como era de hábito. Dormiu rapidamente. E o mesmo fato aconteceu como na noite anterior. Viu-se saindo do seu corpo, adormecido na cama, e caminhou em direção ao quarto de Julinho. Encontrou-o também liberto do corpo, sentando na cama, esperando por ela. Beatriz aproximou-se dele, envolvendo num abraço carinhoso. Acalme-se, querido. Vamos encontrar uma solução juntos. Tenha fé. O jovem tentou se desvencilhar da irmã, que o mantinha em seus braços fraternos. Beatriz sentia-se responsável por ele. Talvez, algum dia, entendesse por quê. Até lá, faria tudo o que estivesse a seu alcance para ajudá-lo. Afaste-se de mim, Beatriz, não quero que nenhum mal lhe aconteça. Eu não mereço sua ajuda. Agi por ganância naquela vida, destruindo a confiança que em mim depositaram. Sei que também fui enganado, mas mereci pela forma vil como agi com aqueles que me trataram com respeito e amizade. Não mereço compaixão, prefiro me entregar a meus algozes. Deixe-me encontrar com eles e me entregar. Será um favor que me fará. Se me ama, deixe-me ir com eles. A emoção tomou conta daquele momento. Ambos choravam abraçados, temendo um destino trágico àquela história. Beatriz permanecia unida a Julinho, apertando-o fortemente em seus braços. Ainda abraçados, a jovem iniciou uma prece sentida a Deus, Pai de amor e misericórdia, rogando que os ajudasse a encontrar uma saída para tudo o que vivenciavam. As palavras se uniram às lágrimas que ambos derramavam, em um momento fiel de entrega àquele que poderia lhes ajudar. Enquanto oravam, o ambiente ficou iluminado, com raios brilhantes e amorosos, inundando-os do amor maior. Algumas entidades espirituais se aproximaram, compadecidos com aqueles seres imperfeitos que procuravam uma forma de se reajustar perante aqueles a quem fizeram sofrer. Lá permaneceram e deixaram suas energias renovadoras saturar o ambiente, fortalecendo-os para as tarefas que se seguiriam. Os jovens abriram os olhos, deslumbrados com aquela luz intensa que até os ofuscava. Não conseguiram visualizar nenhuma entidade em especial, até que surgiram duas, amparando uma outra, que quase não se sustentava em pé. Uma delas, que parecia liderar aquele reduzido grupo, aproximou-se dos dois irmãos e disse: